sou professor de fertilidade do solo e de nutrição mineral de plantas do curso de agronomia aqui da Uniarp, e eu quero discutir 3 aspectos importantes relacionados a esse assunto. E é um assunto que nós discutimos isso com os alunos em sala de aula e também a campo. O primeiro aspecto que eu quero discutir é sobre a amostragem de solo em plantio direto de grãos. Eu considero que a amostragem de solo é o ponto de partida para nós planejarmos uma adubação adequada para essa nossa cultura. É o principal insumo para tomar decisão com relação ao manejo da adubação, seja da soja, seja de qualquer cultura. Como nós fizemos uma amostragem de solo em plantio direto, nós estamos aqui num perfil de solo que eu acho que fica muito mais fácil de nós visualizarmos isso. Em plantio direto, em que nós temos uma consolidação já do solo, nós devemos amostrar o solo em 2 camadas, 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros. Por que nós temos que fazer em 2 camadas? Porque nós precisamos saber se nós não temos um tipo de restrição ao crescimento da planta, ao desenvolvimento das raízes abaixo dos 10 centímetros. E isso eu só consigo identificar se eu fizer a amostragem estratificada, certo? Porque pode ser que eu precise incorporar calcário se eu tiver acidez e presença de alumínio num nível muito alto, abaixo dos 10 centímetros. Então esse é o primeiro aspecto. A amostragem de solo em plantio direto se faz em 2 camadas, 0 a 10, 10 a 20. E o segundo aspecto sobre a amostragem de solo nós devemos, numa área que nem essa daqui, que são em torno de 3 hectares, coletar com um trado pelo menos 10 subamostras, em 10 pontos diferentes, para fazer uma amostra e aí enviar para o laboratório. Na faculdade nós usamos o nosso manual de adubação em calagem para interpretar esse laudo e fazer a recomendação de adubação para a cultura da soja. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar nesse evento é sobre manejo e conservação do solo. A gente vê em muitas das nossas propriedades que nós temos muito a melhorar, a evoluir no aspecto conservação do solo. O que é muito comum de acontecer? O produtor colher a soja, ele colhe essa cobertura e deixa essa área muitas vezes abandonada, sem qualquer cobertura de solo. Então nós temos hoje à nossa disposição inúmeras plantas de cobertura, pode ser uma aveia, pode ser um nabo, pode ser um mix de plantas de cobertura que devem ser introduzidas, devem ser implantadas depois que eu colher essa soja. Então, seja a soja colhida, seja o milho colhido, nós devemos fazer cobertura desse solo. Por que nós devemos fazer essa cobertura do solo? Porque nós temos muitos nutrientes que são liberados pela palhada da soja, pela palhada do milho, que podem se perder se eu não tiver nenhuma cultura que possa absorver esses nutrientes e fazer a reciclagem desses nutrientes. Além do aspecto de erosão do solo, né? Para evitar qualquer processo erosivo do nosso solo, nós temos que ter planta de cobertura o tempo todo, certo? Terceiro aspecto, importantíssimo, nós temos que melhorar física e biologicamente nosso solo. Como é que nós fizemos isso? Via planta de cobertura de solo. O terceiro e último aspecto que eu gostaria de destacar nesse nosso evento trata sobre a adubação nitrogenada da cultura da soja. Primeiro aspecto, nós não devemos exceder 20 kg de nitrogênio na semeadura da soja. Então qualquer formulado que eu utilize, não posso passar 20 kg de nitrogênio por hectare, sob risco de eu inibir a nodulação dessas plantas. Então isso já me remete ao segundo aspecto que eu quero destacar, a necessidade de nós reinocularmos anualmente ou no máximo a cada 2 anos a nossa soja. Eu digo que é o insumo mais barato que o produtor de soja pode aportar na sua lavoura, que é inoculação. Você ter uma ideia, essa soja aí que tem tranquilamente um potencial acima de 60 sacos por hectare precisa receber em torno de 300 kg de nitrogênio. E a maior parte desse nitrogênio é fixado por bactérias que se estabelecem de uma forma simbiótica aqui no sistema radicular dessa planta. Então, anualmente, nós devemos inocular a nossa semente de soja para que o sistema de fixação seja mais eficiente. Não quer dizer que bactérias que sobrevivem no solo não tenham capacidade de nodular a soja.
Mas, no entanto, elas têm, de um modo geral, uma eficiência menor. Então, nós temos que assegurar que anualmente nós introduzimos bactérias altamente eficientes. E quando a gente fala de inoculante, nós temos que levar em conta dois aspectos. Em primeiro lugar, quando eu faço a inoculação, quando eu faço a aplicação da minha semente com risóbios, eu devo semear essa soja no máximo de 24 horas. Então, eu fiz o tratamento de semente de manhã, semeei durante o dia. No dia seguinte, eu preciso reinocular, porque a bactéria ela não sobrevive por muito tempo aqui na semente, certo? E o segundo aspecto é a inoculação. Inoculante sempre tem que ser a última coisa que eu vou aplicar na semente. Eu aplico inseticida, aplico fungicida, aplico adubo micronutriente, cobalto e molibdênio na semente, mas o inoculante sempre tem que ser a última coisa que eu vou aplicar. Desta maneira eu garanto que essa planta tem uma altíssima nodulação e uma alta fixação de nitrogênio, assegurando então altos rendimentos.